Esta é a história de Carolina, uma jovem batalhadora e de origem humilde que no passado namorou um jovem muito acima de seu nível social. Anos depois, um passado que ela acreditava estar enterrado retorna de maneira muito cruel. História de hoje. A convidada indesejada. O salão brilhava como se cada lustre fosse feito de pequenos sóis. Ouro e cristal competiam por atenção, refletindo-se nos vestidos caros e nos sorrisos calculados dos convidados. O aroma adocicado de champanhe misturava-se ao som suave do piano. Carolina entrou como se aquele lugar fosse seu. Não era, pelo menos, não oficialmente. O vestido de seda negra moldava seu corpo com a precisão de um segredo bem guardado. Um par de brincos discretos reluzia sob a luz, e o salto ecoou no mármore como um anúncio de guerra. Há 3 semanas atrás, recebeu um envelope que tinha o peso e o brilho de algo caro. Papel grosso, laço dourado, o brasão da família Belfort gravado em relevo. Carolina observou por alguns segundos, franzindo a testa antes de puxar a fita com cuidado. O cartão, de um branco impecável, exalava o perfume sutil de flores caras. Seus olhos percorreram as linhas até chegarem aos nomes: Henrique Monteiro e Júlia Belfort. O ar pareceu rarefeito. Henrique, seu ex-namorado. Júlia, uma garota que ela conhecia bem, mimada, arrogante, sempre cercada de gente que se curvava diante do sobrenome e da fortuna da família. Não terminou a faculdade. Preferiu colecionar fotos em baladas de luxo e viagens internacionais. Tudo o que tinha vinha do fato de pertencer a uma das famílias mais ricas do país. Carolina apertou o cartão entre os dedos, o brilho dourado refletindo em seus olhos, agora sombrios. O que ele quer com isso? Pensou, sentindo o coração bater mais rápido. Não havia sido ela quem terminara o namoro, e sim ele, da forma mais cruel e sórdida possível. Se alguém tinha o direito de provocar, de expor feridas, seria ela, e não o contrário. Por alguns segundos, o calor da indignação percorreu-lhe o corpo inteiro. Então resmungou consigo mesma: ele realmente não está satisfeito e ainda quer me humilhar ainda mais? Mas então, quase sem perceber, seus lábios se curvaram lentamente. Um sorriso, não de alegria, mas de algo mais profundo, calculado. Ela sabia exatamente o que fazer. Então ali estava ela, 3 semanas depois, no local e evento para o qual fora convidada. A glamurosa festa de noivado de seu ex. As conversas ao redor diminuíram. Alguns a reconheceram. Outros, apenas sentiram o instinto de observar. Em um canto, Henrique ergueu o olhar. O sorriso dele foi lento, quase preguiçoso, carregado de uma satisfação venenosa. Ele atravessou a sala como quem vai receber um troféu. Não esperava que viesse, disse, com a voz melosa o suficiente para enganar qualquer um, menos ela. E eu não esperava receber um convite, respondeu Carolina, com um sorriso cortante. Mas achei irresistível, ela complementou. Os olhos dele brilharam de diversão cruel. O piano ao fundo tocava como se fosse apenas para embalar aquela cena. Ao redor, as pessoas começavam a perceber que algo estava fora do roteiro de um noivado perfeito. Carolina ergueu a taça de champanhe que um garçom havia acabado de lhe entregar. Sua voz, clara e firme, projetou-se acima do murmúrio do salão. Parabéns, Henrique. Ela fez uma pausa para que todos ouvissem. Mal posso esperar para trabalharmos juntos. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, foi de choque. Henrique piscou, como se não tivesse entendido, mas logo sua arrogância o fez acreditar que ela estivesse blefando. Carolina, no entanto, permitiu-se saborear aquele momento, porque sabia que aquele seria apenas o primeiro passo. 3 anos antes. Naquele dia a chuva caía fina, persistente, riscando os vidros do café mais elegante que Carolina já tivera coragem de entrar. O aroma de café recém-moído era convidativo, mas a sensação em seu estômago era outra, uma mistura de ansiedade e constrangimento. Ela folheou o cardápio como quem lê um idioma estrangeiro. O preço de uma simples xícara de café e uma fatia de bolo de chocolate era quase o que ela gastava em uma semana de compras no mercado. Os dedos apertaram o couro gasto da bolsa no colo, e a lembrança veio como um peso repentino. O aluguel daquele mês ainda não estava pago. Não por descuido, mas porque 2 dias antes ela havia enviado quase todo o dinheiro que tinha para a casa dos pais. O pai, pedreiro a vida inteira,
estava de cama após um acidente na obra, e a mãe não conseguia trabalhar por cuidar dele. Carolina não hesitou em ajudar, mas isso significava que, até receber o próximo pagamento, cada centavo teria que ser contado. E ali estava ela, sentada em um ambiente onde um simples lanche custava metade do que restava na sua conta bancária, aguardando o homem que, até então, acreditava ser seu porto seguro. Henrique chegou atrasado, com o mesmo perfume caro e o mesmo terno impecável de sempre. Ele não pediu desculpas. Apenas se sentou, ajeitou a gravata e sinalizou para o garçom. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. Ela sentiu um frio no estômago. Tudo bem, sobre o quê? Henrique a encarou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras não para suavizar, mas para torná-las afiadas. Nós não combinamos. Não é só sobre você. É sobre o que você representa. Carolina piscou, confusa. O que eu represento? Ele inclinou-se para frente, com um ar quase professoral. Carolina, você é doce, é bonita, mas não tem o tipo de... Ele fez um gesto vago com a mão, refinamento que meu mundo exige. Meus pais não aprovam, meus amigos comentam. E, francamente, eu preciso de alguém que seja mais adequada. A palavra ficou ecoando. Adequada. O som do piano suave no café pareceu se apagar, dando lugar a um turbilhão de lembranças. Eles se conheceram na faculdade. Carolina não era apenas bonita, embora isso atraísse olhares por onde passava. Mas havia algo em seu jeito que cativava. O sorriso fácil, a paciência para ouvir, a forma como tratava todos com igual gentileza. Estudiosa e dedicada, passava mais tempo na biblioteca do que em qualquer outro lugar. E talvez por isso tenha sido surpreendida quando Henrique, um dos nomes mais comentados do campus, se aproximou. No início, foi como amizade. Ele a acompanhava nos intervalos, oferecia-se para carregar seus livros, ria de suas piadas discretas. Poucos meses depois, num fim de tarde na saída da faculdade, segurou sua mão e disse que queria mais. Você é a mulher com quem vou me casar, ele dissera, olhando-a como se ela fosse seu mundo inteiro. Carolina acreditou. Acreditou nas flores que ele levava de surpresa, nas mensagens apaixonadas, nos planos para o futuro. Acreditou até quando ele começou a pedir que ela se afastasse de alguns amigos. Primeiro homens, depois mulheres. Não é ciúmes, dizia ele, é cuidado. E, sozinha, Carolina convenceu a si mesma de que estava fazendo certo. Por todo aquele tempo, ela acreditou que o isolamento era o preço para viver o grande amor da sua vida. E agora, ali, diante dela, o mesmo homem dizia que ela não era adequada. Então é isso. A voz dela tremeu. Você está terminando comigo porque eu não sou do seu nível? Henrique deu um meio sorriso que não alcançou os olhos. Pense como uma oportunidade para encontrar alguém que valorize o que você tem. O garçom voltou com o café dele, e Henrique bebeu um gole, como se tivesse acabado de encerrar uma reunião de negócios. Carolina, no entanto, sentia como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões. Quando se levantou, não chorou. Não na frente dele. Mas, enquanto caminhava pela calçada molhada, sentiu o peso de cada passo como se carregasse uma promessa silenciosa. Um dia, ele se lembrará de mim, e não será com saudade. O jogo começa. De volta à festa de noivado, o tilintar das taças e o murmúrio das conversas compunham a música de fundo da festa. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre os convidados, e garçons se moviam como peças silenciosas de um tabuleiro. Henrique, de taça na mão, observava Carolina como um predador paciente. Sabia que ela estava ali porque ele quis, e pretendia que todos se lembrassem disso. Então, Carolina, ele se aproximou, o sorriso carregado de falsa cordialidade. Imagino que esteja aproveitando a festa. A propósito, o vestido é lindo. Imagino que seja emprestado. A provocação veio como um sussurro envenenado, mas Carolina não piscou. Oh, obrigada, respondeu, a voz suave como seda. Curiosamente, é de uma coleção limitada que comprei em Milão, no mesmo dia em que assinei um contrato, bastante lucrativo. Ela sustentou o olhar dele, e algo na firmeza de suas palavras fez Henrique engolir em seco. Antes que ele retrucasse, dois empresários se aproximaram. Henrique, vai nos apresentar? Perguntou um deles. Claro,
disse Henrique, disfarçando a contrariedade. Esta é Carolina, uma conhecida antiga. Apenas conhecida? Carolina riu de leve, estendendo a mão. Prazer. Trabalho com investimentos estratégicos e participações empresariais. Ultimamente, tenho me concentrado no setor industrial. É um campo fascinante. Os homens se interessaram imediatamente, fazendo perguntas. Ela respondeu a todas com clareza e segurança, citando números e tendências de mercado como quem respira. Cada resposta parecia aproximá-la mais deles, e afastar Henrique do controle da situação. Em outro momento, Henrique tentou levá-la até um grupo de socialites, mulheres conhecidas por medir as outras de cima a baixo. Carolina, acho que você vai adorar conversar com ela sobre moda. Mas antes que pudesse isolá-la, Carolina se adiantou. Na verdade, meninas, quero saber a opinião de vocês sobre um ponto de exportação que está sendo discutido no Conselho. Pode impactar diretamente as grifes europeias que vocês amam. O grupo, curioso, se inclinou para ouvi-la, e em poucos minutos Carolina tinha todos pendurados em cada palavra sua, inclusive alguns homens que haviam se juntado para ouvir a conversa. Henrique, à distância, apertou o maxilar. Aquilo não estava no roteiro que ele havia planejado. Mais tarde, enquanto a música ao vivo enchia o salão, ele se aproximou novamente, desta vez com um sorriso mais rígido. Vejo que está bem popular. Apenas conversando, disse Carolina, como quem comenta o tempo. É incrível como assuntos de negócios unem as pessoas, não acha? Henrique não respondeu. Ele a observou se afastar, cercada por olhares atentos e respeitosos. Pela primeira vez naquela noite, percebeu que a convidada indesejada estava mais confortável do que ele próprio. E isso o irritou profundamente. A primeira cartada. Minutos depois, as taças tilintaram, e um silêncio elegante caiu sobre o salão. No centro, Henrique erguia sua taça, o olhar varrendo a plateia antes de pousar em Carolina. O sorriso era de pura encenação. Amigos, familiares, começou ele, a voz segura. Hoje celebramos não apenas a união de duas pessoas, mas de duas famílias que compartilham valores, visão e sucesso. Risos e aplausos discretos ecoaram. E já que falamos de sucesso, continuou, girando levemente a taça nas mãos, quero também celebrar a presença de pessoas queridas do meu passado. Afinal, cada um aqui contribuiu, de alguma forma, para que eu chegasse até este momento. O olhar dele cravou-se nela. Algumas dessas pessoas são um lembrete de onde viemos e até onde podemos chegar, não é mesmo, Carolina? O murmúrio entre os convidados foi imediato. Alguns olhares se voltaram para ela, esperando que se encolhesse diante da alfinetada pública. Mas Carolina apenas sorriu, serena. Concordo plenamente, Henrique, disse, erguendo sua taça. E é curioso, porque eu também estou aqui celebrando. Um silêncio curioso se instalou. Celebrando um novo ciclo, prosseguiu ela, a voz calma, mas com um peso que prendia a atenção. Inclusive, recebi ontem a confirmação de uma parceria que pode mudar muita coisa na base de alguns impérios. Alguns convidados trocaram olhares intrigados. Henrique franziu levemente a testa. Ah, mas não vamos falar de negócios agora, disse Carolina, quebrando a tensão com um sorriso. Hoje é o seu dia. E brindou, bebendo um gole antes de se afastar. O restante da cerimônia transcorreu em um borrão para Henrique. As palavras dela ecoavam na sua mente, cada sílaba carregada de algo que ele não conseguia definir. Ameaça? Promessa? Quando ela se despediu, já no final da noite, o fez com um aperto de mão firme e um olhar que fez o sangue dele gelar. Até breve, Henrique. Tenho certeza que ainda vamos nos ver muito nos próximos meses. Ela saiu do salão como se fosse dona do lugar, deixando para trás o cheiro de perfume caro, a sensação de controle absoluto. E Henrique, com o maxilar travado, segurando tão forte a taça que quase a quebrou. As peças do tabuleiro se movem. O sol da manhã entrava timidamente pela janela do escritório de Henrique, mas a luz fraca não iluminava o turbilhão de pensamentos que o consumia. Ele estava acordado há horas, revivendo cada palavra, cada olhar de Carolina na festa da noite anterior. Aquela mulher parecia mais uma sombra no seu passado, e, ao mesmo tempo, uma tempestade prestes a derrubar tudo que ele acreditava controlar.
Antes que pudesse tentar organizar sua mente, seu celular vibrou com a mensagem do pai. Preciso vê-lo no escritório às 10 horas. É urgente. Com um suspiro pesado, Henrique vestiu o terno, tentando disfarçar a inquietação. Chegando ao imponente prédio da empresa, foi direto para a sala de reuniões. O pai já o esperava, rosto fechado, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno. Henrique, sente-se, disse o homem, sem rodeios. Ele não perdeu tempo. Acabei de receber os relatórios do conselho. Quero que saiba que, há alguns meses, Carolina Monteiro fez um investimento considerável em uma das nossas subsidiárias. O olhar do pai não era de aprovação. Isso a tornou sócia majoritária. Na prática, ela tem mais poder do que você dentro da estrutura da empresa. Henrique engoliu seco, o mundo girando por um instante. Isso não pode estar certo, respondeu, tentando soar firme. Ela não faz parte do nosso meio, do nosso mundo. É uma investidora externa, um risco que podemos controlar. Você subestima ela, retrucou o pai, com uma voz baixa e séria. Carolina é inteligente, estrategista, além de tudo isso, ouvi dizer que há um magnata por trás dela. Foi esse magnata que enxergou o potencial das ideias dela e fez os investimentos iniciais. Se não tomarmos cuidado, ela pode consolidar sua posição e fazer movimentos que nem você, nem eu, gostaríamos. Naquele momento, Henrique percebeu que o passado e o presente colidiam de forma irremediável. Nos dias seguintes, a notícia correu pelos corredores da empresa e chegou aos ouvidos da família Belfort. Júlia, sua noiva, tornou-se uma tempestade de ansiedade e pressão. Em encontros familiares e conversas rápidas, ela implorava para que Henrique encontrasse uma maneira de eliminar Carolina antes que a mulher tivesse tempo de consolidar seu poder. Não podemos permitir que ela continue a ameaçar tudo o que construímos, dizia Júlia, desesperada. Henrique, no entanto, começava a sentir que aquela batalha não seria tão simples quanto imaginara. Em reuniões internas, ele se viu obrigado a encarar os números, os contratos e as alianças que Carolina já formara. Ela dominava assuntos complexos, tomava decisões estratégicas e fazia aliados influentes com uma naturalidade desconcertante. Uma vez, durante um conselho, ouvi um gerente falar: Carolina Monteiro entende mais de mercado do que muitos aqui. Se for mesmo sócia majoritária, não podemos ignorar suas propostas. Henrique sentiu um misto de frustração e admiração crescer dentro dele, como se uma parte dele reconhecesse a força daquela mulher, enquanto outra via como inimiga. Ao voltar para casa, no silêncio do seu apartamento, não conseguiu evitar pensar nos anos que passaram, nos planos que ele havia feito e que pareciam desmoronar. Carolina não era mais a garota que ele podia humilhar publicamente. Ela era uma adversária à altura. Ou até mais. Naquele instante, uma verdade incômoda se insinuou em sua mente. Ele precisava dela mais do que gostaria de admitir. Contudo, não recuaria tão facilmente. Então começou a montar um plano estratégico. Reuniu algumas informações, captou dados e reavaliou índices. A seguir, enviou mensagens e fez ligações para contatos importantes. Seu intuito era estar com munições suficientes para a próxima reunião do conselho e deixar Carolina totalmente encurralada, e não contrário, como ela queria. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carolina recebia mensagens de aliados satisfeitos, sabendo que seu plano estava no caminho certo. Não era apenas vingança, era controle, era justiça. E assim, enquanto Henrique se debatia com seus sentimentos e ambições, Júlia, sua noiva, se desesperava cada vez mais, incapaz de enxergar uma forma de salvar o que julgava ser seu futuro. A virada definitiva. No escritório silencioso, iluminado apenas pela luz quente do abajur, Carolina conversava em voz baixa com seu sócio de confiança, Marcos. Ele era um dos poucos que conhecia todos os detalhes de sua trajetória, os sacrifícios, as batalhas silenciosas e, acima de tudo, a transformação que a havia tornado a mulher de aço que via agora refletida no espelho. Sabe, Marcos, disse Carolina, os olhos fixos na janela, nunca quis destruir Henrique. Nunca quis destruir o império da família dele. Minha luta sempre foi por mim, por minha família e pelas pessoas que eu preciso cuidar. Marcos assentiu, compreensivo. Mas ele te atacou no conselho. Tentou te tirar do jogo.
Foi aí que tudo mudou, não foi? Ela respirou fundo. Exatamente. Quando ele tentou derrubar a proposta que apresentei hoje, percebi que não havia mais espaço para gentilezas. Era vencer ou perder. O dia decisivo chegou. O salão onde o conselho se reunia estava carregado de tensão. Os olhares se cruzavam, como peças de um jogo de xadrez. Henrique, confiante, acreditava que Carolina não teria coragem de ir contra ele no momento mais crítico. Carolina, disse ele, com um sorriso que misturava desafio e nostalgia, eu esperava que você fosse sensata. Que o passado falasse mais alto. Este projeto salvará nosso império. Ela o encarou, impenetrável. O passado é passado, Henrique. Mas as palavras ficam. Sua voz era firme, clara, carregada de uma força que calava a sala. Lembro-me perfeitamente quando você disse que eu nunca teria lugar no seu mundo, que não era adequada para estar ao seu lado. Os presentes ficaram em silêncio, atentos. Hoje, voto pelo futuro, continuou Carolina. Um futuro que não é moldado pela arrogância ou pelo desprezo, mas pela responsabilidade com os que dependem desta empresa. Com um gesto decidido, ela anunciou seu voto contra o projeto de Henrique. O choque foi imediato. A maioria do conselho seguiu seu posicionamento, derrubando a proposta e tirando Henrique da linha de comando. Mas Carolina não agiu por vingança. Sua próxima fala trouxe um tom conciliador e pragmático. Meu voto não é para destruir. É para preservar empregos, para garantir que este império não desmorone pelas mãos de quem age por ego e vaidade. Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Saindo da sala, viu em Carolina não mais a garota que subestimou, mas a mulher que havia dominado o jogo. Ela, por sua vez, deixou o prédio com a certeza de que aquele era o começo de um novo capítulo. Um capítulo em que ela ditaria as regras. Rupturas e revelações. A notícia da derrota de Henrique no conselho se espalhou como um incêndio pelo mundo dos negócios e pela alta sociedade. Manchetes discretas e sussurros nos corredores da empresa anunciavam que a convidada indesejada não só estava firme, como havia tomado as rédeas da situação. Henrique, antes confiante e soberbo, agora caminhava pelos corredores da empresa com o rosto fechado e os ombros pesados. Em casa, a pressão da família Belfort aumentava exponencialmente. Júlia, desesperada com a queda de status do noivo, cobria-o de acusações e dúvidas. Você não pode deixar que ela destrua tudo, gritou Júlia durante uma discussão acalorada. Ela não passa de uma oportunista, e você ainda a deixa vencer? Henrique, embora magoado, sentia que aquela mulher estava longe do menino inseguro que um dia havia sido. A admiração e a raiva misturavam-se em um turbilhão confuso. Por mais que quisesse negar, havia um respeito crescente pela força e inteligência de Carolina. Enquanto isso, Carolina sentia o peso da responsabilidade crescer. Ela sabia que sua decisão no conselho tinha aberto uma guerra aberta contra ela. Mas também sabia que, ao proteger os funcionários e a empresa, havia conquistado aliados valiosos dentro e fora da companhia. Em suas conversas com Marcos, ela discutia estratégias para consolidar sua posição, consciente de que Henrique não se renderia tão facilmente. A dinâmica entre eles mudará para sempre. Henrique, antes o dominador, agora precisava navegar a humilhação e o desejo, enquanto Carolina, fortalecida, encontrava na adversidade a sua maior aliada. O que veio a seguir, no entanto, deixou Carolina verdadeiramente surpresa. O passado encerrado, o futuro começa. A notícia do rompimento do noivado caiu como uma bomba no alto escalão da família Monteiro. Júlia, incapaz de lidar com a derrota e a humilhação pública, anunciou sua decisão com lágrimas e acusações, abandonando Henrique ao seu próprio destino. A família, acostumada a vitórias, virou-lhe as costas, deixando-o isolado em um mundo que antes parecia seu por direito. No saguão da imponente sede da empresa, Henrique ficou parado por um instante, a mão apoiada no vidro da janela que dava para o pátio. Lá estava ela, Carolina. Seus passos eram firmes, cheios de propósito e confiança inabalável. A mulher que ele quis diminuir era agora a comandante daquele império que ele acreditava pertencer. O orgulho ferido se misturava à admiração silenciosa. Subestimei você. Subestimei a mulher que se ergueu das cinzas que eu mesmo tentei incendiar.
Naquele momento, um pensamento simples e perigoso tomou conta dele. E se ainda houvesse uma chance? Se o coração dela pudesse ser conquistado outra vez, assim como no passado? Na manhã seguinte, Carolina deixava a sala de reuniões, seu olhar fixo no horizonte, quando sentiu uma presença atrás de si. Carolina, a voz de Henrique soou firme, porém carregada de um tom que misturava arrependimento e esperança. Ela parou, sem virar-se imediatamente. Henrique, respondeu, a voz fria como gelo. O que faz aqui? Ele deu um passo à frente, olhos fixos nos dela. Eu errei. Fui arrogante, cego pelo meu próprio ego. Mas sempre te amei, mesmo quando não soube demonstrar. Quero uma chance para provar que mudei. Carolina virou-se devagar, fixando-o com um olhar impenetrável. Amor? Murmurou, com um sorriso de escárnio. O amor não resiste a quem tenta esmagar a sua alma por não ser adequada. Eu cresci, Henrique. E no lugar onde você me quis pequena, agora eu comando. Ela voltou-se, retomando a caminhada. Não há espaço para você na minha vida. Nunca mais. Antes que ele pudesse responder, Carolina caminhou até a calçada onde um carro preto esperava silencioso, as portas abertas como um convite para um novo capítulo. Ao entrar, o interior luxuoso do veículo revelou um homem bonito de uma aura enigmática e postura elegante. Era ele, o investidor que acreditou nela quando ninguém mais quis. Ele sorriu ao vê-la, e Carolina devolveu o sorriso com um brilho novo no olhar. O passado está encerrado, disse Carolina, enquanto fechava a porta. Agora, vamos falar sobre o futuro. O carro começou a se afastar lentamente, levando-a para longe das sombras do passado e em direção a um horizonte cheio de possibilidades. Henrique permaneceu para trás, encarando o vazio que a ausência dela deixava, não apenas uma mulher, mas o império que ele julgou controlar e o orgulho que nunca soube medir. Fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para acompanhar novas histórias. Nós postamos toda semana. Lembre-se também de deixar seu comentário falando o que você achou da história. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!